Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Querido povo de Deus, homilia diária, segunda-feira, 16ª semana do Tempo Comum. Evangelho de São Mateus, capítulo 12, versos 38 a 42. O episódio a ser meditado no dia de hoje, de certo ponto de vista, fala-nos sobre o que de fato cada pessoa quer buscar quando está aprendendo a viver cada vez mais na presença de Deus. Notem que desde a primeira leitura veterotestamentária, o profeta Miqueias anuncia que o povo do antigo Israel vive de forma descontente e desregrada na presença de Deus. O fato é que, neste caso, o profeta ainda é inspirado por Deus e faz todo o povo refletir seriamente sobre a sua própria conduta em relação a tantos carinhos e proteção que Deus já ofereceu a todos eles até naquele momento. O profeta faz pequena memória afetiva a todo Israel em relação a alguns acontecimentos privilegiados que Deus ofereceu a todos eles e diz que estavam presos no Egito e logo em seguida foram todos libertados por Deus. Estavam sem liderança para conduzi-los à terra prometida e logo em seguida Deus colocou Moisés à sua frente. Estavam com fome no deserto e logo em seguida Deus os alimentou e saciou a sede de todos eles. Enfim, tendo em vista grandiosos acontecimentos como estes, o profeta diz que todos deveriam se preocupar mais em retribuir a Deus do que por vezes ficarem murmurando. Interessante que isto nos quer fazer refletir também na vida diária, a fim de olharmos para toda a vida, desde os primórdios, e perceber o quanto Deus já realizou prodígios em cada momento da história do ser humano. Pode ser que às vezes as pessoas de hoje fazem como aquele povo citado na primeira leitura, murmura contra Deus, enquanto deveria ser ao contrário, fazer como o profeta está indicando, se preocupar mais em retribuir e agradecer. Notem que o Salmo também nos oferece esta indicativa, visto que rezamos assim: a todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Com certeza é algo agradável a Deus viver retamente e que ainda nos coloca em caminhos certeiros de receber maiores graças. Na visão da reflexão de hoje, todos deveriam aprender a ser uma pessoa agradecida com as várias benesses que Deus realiza, mesmo que talvez algumas pessoas possam ainda pensar que ainda faltam bênçãos em sua vida. Um caminho que é louvável a Deus é o caminho da gratidão. Quanto mais agradecemos a Deus tudo o que Ele já realizou por todos nós, mais Ele nos cumula de bênçãos e sortes na vida diária. Em uma prática da vida pastoral, não devemos ficar pensando em tentar a Deus com murmúrios ou rebeldias. Percebam que no Evangelho de hoje, alguns mestres da lei e fariseus apenas querem ficar arrumando coisas insignificantes para provar a paciência de Jesus, a fim de tirá-lo do caminho de sua missão. Eles pedem um sinal realizado por Jesus. São João Crisóstomo diz assim: como se o Senhor não se tivesse feito emudecer várias vezes a língua desavergonhada dos fariseus por tantas respostas que já lhe dera em outras horas. E na mesma linha, São Jerônimo diz: exigem um sinal, como se não fossem sinais as obras que tanto viram: curas milagrosas, multiplicação de pães, cegos que veem, paralíticos que andam, pessoas que se convertem, enfim. Diante disso, Jesus relembra aos judeus que o perseguem que o sinal a ser dado a eles deve ser aquele que já conhecem do profeta Jonas, que se refere quando Jonas foi engolido por uma baleia e ficou no ventre dela por 3 dias e depois foi jogado fora na praia próximo à cidade de Nínive. Confira esta história completa em Jonas, capítulo 1 até o 3. Este é um sinal claro da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Jesus alerta ainda os fariseus e mestres da lei, dizendo que após os discursos de Jonas na cidade de Nínive, todos os habitantes daquela cidade se converteram, desde o rei até os mais pequeninos.
Por isso eles se levantarão no dia do juízo final, significando que ressuscitarão. Enquanto muitos fariseus e outras seitas que perseguem a Jesus serão todos julgados pela sua conduta adúltera. Finalizando, devemos escutar Jesus, ver as suas obras maravilhosas e converter o coração para as coisas do céu. Então, para hoje, vale a pena refletir como estamos vivendo na presença de Deus. Fiéis e agradecidos por tantos benefícios recebidos? Ou vivemos como alguns fariseus e mestres da lei daquele período, apenas querendo se rebelar contra Deus? Tente ver em sua própria vida e talvez notará quantas coisas boas tem para agradecer, que são todas elas provenientes de Deus. Seja uma pessoa dócil e deixe Jesus instruir o seu coração, a fim de aprender a viver cada vez melhor a sua santíssima palavra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.